Olha, eu quero te fazer uma pergunta honesta logo de cara. Você já acordou cedo cheio de energia, com uma lista enorme na cabeça do que ia fazer naquele dia? E quando deu a noite, praticamente nada tinha saído do lugar? Sim, eu sei como é isso. A gente vive numa era em que todo mundo fala de produtividade, de organização, de rotina perfeita. Tem planner bonito nas redes sociais, tem vídeo de TikToker mostrando a mesa arrumada, tem influencer postando o caderno colorido com letra bonita. Mas na prática? Na prática a vida real é diferente. A vida real é acordar com sono, é filho pedindo atenção, é trabalho acumulado, é casa para cuidar, é contas para pagar, é a cabeça zunindo de coisa para fazer e você não sabe nem por onde começar. E aí você olha para esse povo organizado e pensa, será que tem alguma coisa errada comigo? Não, meu amigo. Não tem nada errado com você. O problema é que ninguém te ensinou o jeito certo. Te mostraram a versão bonita da organização, mas não te ensinaram o caminho de verdade. O caminho que funciona para quem tem vida real, dia cheio, cabeça cheia e tempo curto. É isso que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou te mostrar 10 hábitos de organização que funcionam de verdade. Não são hábitos de coach de luxo. São hábitos simples, que você pode começar hoje, sem comprar nada, sem precisar de app especial, sem precisar ter uma vida perfeita para isso. E o nome desse vídeo não é à toa. Se organize em silêncio, porque organização de verdade não é show. Ela não grita, ela acontece em silêncio, no dia a dia, nas pequenas escolhas que ninguém vê. E o resultado? Esse todo mundo vê. Fica comigo até o final porque os hábitos mais poderosos estão lá na frente. E você não vai querer perder. Mas antes de continuar, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não segue o canal, já te aviso. Aqui é o lugar onde a gente fala de crescimento de verdade, sem enrolação e sem papo bonito vazio. Se isso faz sentido para você, aperta o botão de se inscrever agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você conhece alguém que está precisando se organizar mais, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes um compartilhamento muda uma vida. Agora vamos ao que interessa. Hábito 1. Esvazie a cabeça antes de começar o dia. Sabe aquela sensação de cabeça pesada como se você estivesse carregando um monte de coisa que não sabe nem nomear direito? Isso acontece porque a sua mente está tentando guardar tudo. Tarefas, preocupações, recados, compromissos, ideias. Tudo junto ao mesmo tempo. E quando a cabeça tá cheia assim, a gente fica travado. Começa uma coisa, lembra de outra, para no meio, começa mais uma. No final, nada fica pronto. O primeiro hábito é o mais simples e um dos mais poderosos. Esvazie a cabeça todo dia de manhã. Como? Pega um papel, pode ser o mais simples que você tiver, e escreve tudo que tá rodando na sua cabeça. Tudo, sem ordem, sem julgamento. Só joga para fora. Isso se chama despejo mental, e ele limpa o espaço interno para você pensar com mais clareza. Não precisa ser bonito, não precisa ter método. É só você, um papel, e a sua cabeça se liberando. Tenta fazer isso amanhã de manhã, e me conta nos comentários se você sentiu a diferença. Hábito 2. Escolha apenas 3 prioridades por dia. Agora que você esvaziou a cabeça, chegou a hora de escolher o que vai fazer. E aqui a maioria das pessoas comete o maior erro da organização. Fazer uma lista com 20 coisas para fazer em um dia. Lista de 20 tarefas não é organização. É ansiedade escrita no papel. Você não vai conseguir fazer 20 coisas em um dia. E quando você faz 12 das 20, em vez de se sentir bem por ter feito 12, você se sente mal por não ter feito as outras 8. É uma armadilha. O segundo hábito é: escolha só 3 prioridades por dia. 3. Não 5. Não 10. 3. Essas 3 coisas são as que você vai fazer acontecer naquele dia. Aconteça o que acontecer. O resto é bônus. Como escolher quais são as 3? Simples. Pergunte a si mesmo: se eu só conseguir fazer 3 coisas hoje, quais delas fariam meu dia ter valido a pena? Essas são as suas 3. Faz isso todo dia. E você vai ver como a sensação de realização vai crescer. Porque no final do dia você vai olhar para trás e ver 3 coisas feitas. Não uma lista gigante de coisas pela metade. Hábito 3. Um lugar para cada coisa.
Isso aqui parece simples demais para ser poderoso. Mas é exatamente por isso que muita gente ignora. Quanto tempo você perde por dia procurando coisas? A chave do carro, o carregador do celular, aquele documento importante, o óculos, o controle remoto. Parece bobagem, mas some esse tempo. São minutos que viram horas. São horas que viram estresse. São estresse que vira a sensação de que você está sempre atrasado, sempre correndo, sempre perdendo alguma coisa. O terceiro hábito é o mais antigo de todos. Cada coisa tem um lugar. Cada lugar tem uma coisa. Você define onde cada objeto da sua vida vai morar. E ele sempre volta para lá depois de usado. Não tem segredo. Não tem método complexo. É só disciplina simples de devolver as coisas ao lugar delas. Começa com uma coisa só. A chave do carro, por exemplo. Define um lugar fixo. Uma gancheira perto da porta. Uma tigela na entrada. E por um mês, toda vez que você chegar em casa, a chave vai direto para lá. Depois de um tempo, isso vira automático. E você percebe que parou de procurar as coisas. Organização não é só mental. Ela começa no físico. Hábito 4. Faça o difícil primeiro. Esse hábito tem um nome famoso no mundo da produtividade. Dizem que Mark Twain falou isso primeiro. Se você precisa comer um sapo, coma ele logo pela manhã. Assim o resto do dia só melhora. A ideia é simples. A tarefa que você mais evita, a que mais pesa na sua cabeça, a que você fica empurrando para o final da lista, essa é a que você precisa fazer primeiro. Sabe por quê? Porque ela rouba energia mental mesmo quando você não está fazendo ela. Ela fica lá no fundo da sua cabeça te perturbando o dia inteiro. Quando você a faz primeiro, você libera um peso enorme. E o resto do dia fica mais leve. Além disso, de manhã cedo é quando a sua energia e o seu foco estão no pico. É o melhor momento para enfrentar o que é difícil. Então amanhã, quando você abrir a sua lista de 3 prioridades, a primeira que você vai riscar é a mais difícil. A que dá mais preguiça. A que você mais quer empurrar. Come o sapo, come cedo. E aproveita o resto do dia livre desse peso. Hábito 5. Organize o amanhã na noite de hoje. A maioria das pessoas começa o dia perdida. Acorda, olha para o teto, abre o celular, vê notificação, vê rede social, responde mensagem. E quando percebe, já são 10 da manhã e nada foi feito. Isso acontece porque o dia começou sem direção. O 5º hábito resolve isso. Organize o seu amanhã na noite de hoje. Antes de dormir, você gasta 5 minutinhos olhando o que tem para fazer amanhã. Define suas 3 prioridades. Deixa as coisas no lugar. Prepara o que precisar ser preparado. Pode ser deixar a roupa separada, a mochila pronta, o computador no lugar, a lista do dia escrita. Quando você acorda com o dia já planejado, você começa com direção. Você acorda com um propósito claro para aquele dia. E sabe o que mais? Você vai dormir melhor também. Porque uma das maiores causas de insônia é a cabeça rodando com o que tem para fazer. Quando você coloca isso no papel antes de dormir, a sua mente pode descansar de verdade. 5 minutos na noite. Um dia inteiro mais organizado. Vale demais. Hábito 6. Limpe antes de sair do lugar. Esse hábito vai parecer pequeno, mas muda tudo. A regra é simples. Antes de sair de qualquer ambiente, deixe ele melhor do que você encontrou. Antes de sair da cozinha, lava o prato. Antes de sair do escritório, organiza a mesa. Antes de sair do carro, joga fora o lixo. Parece detalhe, mas o ambiente em que você vive afeta diretamente o seu estado mental. Quando você vive rodeado de bagunça, a sua cabeça fica bagunçada também. É provado pela ciência. Ambientes desordenados aumentam os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Por outro lado, quando você entra num ambiente organizado, a sua mente relaxa. Você pensa com mais clareza. Você se sente no controle. E o melhor, quando você vai limpando e organizando aos poucos, nada acumula. Você nunca chega naquele ponto de caos onde a limpeza vira uma tarefa de horas. Vai testando. Toda vez que sair de um cômodo, dá uma olhada rápida. Ajusta o que precisa. Não precisa nem de 1 minuto. E o resultado ao longo do tempo é uma casa, um escritório, uma vida muito mais organizada. Hábito 7. Separe tempo para revisar a sua semana. Aqui chegamos num hábito que a maioria das pessoas nunca faz.
E é exatamente por isso que ficam sempre rodando em círculo, sem sensação de progresso. Reserve um tempo por semana para revisar a sua semana. Uma vez por semana, pode ser domingo à noite, sexta de tarde, sábado de manhã, o dia que funcionar para você. Você senta com calma e faz 3 perguntas simples. O que eu consegui fazer essa semana? O que ficou para trás e por quê? O que eu preciso focar na próxima semana? Isso não precisa durar mais que 15 a 20 minutos. Mas esses 20 minutos valem mais do que horas de correria sem direção. Por quê? Porque quem não revisa o caminho não sabe se está indo na direção certa. Você pode estar ocupadíssimo a semana inteira e estar indo na direção errada. A revisão semanal te dá clareza, te ajuda a corrigir o rumo antes de chegar longe demais no lugar errado. Anota isso. O que não é revisado não melhora. Seja uma receita, um negócio, um relacionamento ou uma rotina de organização. Hábito 8. Diga não com mais frequência. Esse daqui vai doer um pouco, mas precisa ser dito. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas se sentem desorganizadas é porque elas disseram sim para coisas demais. Sim para compromisso que não queria assumir. Sim para tarefa que não é responsabilidade delas. Sim para evento que não queria ir. Sim para pedido que foi tirar tempo do que realmente importava. Organização não é só sobre como você usa o tempo que tem. É sobre proteger esse tempo. E proteger o seu tempo às vezes significa dizer não. Dizer não sem culpa, sem justificativa longa, sem precisar inventar desculpa. Um não dito no momento certo te poupa horas de tempo perdido, estresse desnecessário e a sensação de que a sua vida está sempre sendo controlada pelos outros. Cada vez que você diz sim para algo que não é prioridade, você está dizendo não para algo que é. A pergunta que você precisa se fazer antes de qualquer compromisso é: isso está alinhado com o que eu preciso fazer agora? Se a resposta for não, você tem permissão de recusar. Dizer não é também um hábito de organização, um dos mais poderosos. Hábito 9. Use o princípio dos 2 minutos. Esse hábito veio de um sistema de produtividade chamado GTD, Getting Things Done, criado por David Allen, e ele é tão simples que dá até vergonha de não usar. A regra é a seguinte: se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser feita, faça agora. Responder aquela mensagem rápida, lavar o copo que está na pia, botar o documento na pasta certa, anotar o recado que acabou de chegar. Essas pequenas tarefas, quando deixadas para depois, se acumulam. E aí elas viram uma pilha enorme que vai te estressar só de olhar. Mas quando você faz na hora, elas somem. E a sua lista mental fica mais leve. Agora, atenção. Isso não significa que você vai interromper tudo o que está fazendo para responder qualquer mensagem. O ponto é, quando surgir algo pequeno e você tiver num momento livre, não empurra para depois. Faz na hora. 2 minutos. Uma tarefa a menos. Mente mais leve. Dia mais organizado. Hábito 10. Celebre o progresso, não a perfeição. Chegamos ao último hábito. E esse aqui é o mais importante de todos. Porque sem ele, todos os outros vão embora. Muita gente desiste da organização por causa de um motivo muito específico. Ela espera ser perfeita. Ela cria a rotina, segue por 3 dias. No 4º dia acontece alguma coisa e a rotina vai por água abaixo. Aí vem o pensamento: não adianta, eu não consigo me manter organizado. Eu sou assim mesmo. E abandona tudo. Mas isso é um erro enorme, porque organização não é uma linha reta. Ela é uma curva, com altos e baixos, com dias bons e dias difíceis. O segredo é simples: comemorar o progresso, não a perfeição. Você fez suas 3 prioridades hoje. Comemorou. Você esvaziou a cabeça pela manhã. Comemorado. Você disse não para um compromisso que não cabia na sua agenda. Isso é uma vitória. Progresso pequeno, constante e consistente bate perfeição pontual qualquer dia. Não se cobre tanto. Se você fez um pouquinho melhor hoje do que ontem, você já está no caminho certo. E é esse caminho que a gente está construindo juntos aqui. Então deixa eu fazer um resumo rápido dos 10 hábitos que a gente viu hoje. 1. Esvazie a cabeça antes de começar o dia. 2. Escolha só 3 prioridades por dia. 3. Um lugar para cada coisa. 4. Faça o difícil primeiro. 5. Organize o amanhã na noite de hoje. 6. Limpe antes de sair do lugar. 7.
Revise a sua semana uma vez por semana. 8. Diga não com mais frequência. 9. Use o princípio dos 2 minutos. 10. Celebre o progresso, não a perfeição. São 10 hábitos simples. Nenhum deles exige dinheiro. Nenhum deles exige que você compre um app ou um planner caro. Nenhum deles exige que você tenha uma vida perfeita. Eles exigem só uma coisa: decisão. A decisão de começar, de tentar, de insistir mesmo quando um dia der errado. E sabe o que mais eu quero que você leve desse vídeo? Organização não é sobre ter tudo sob controle o tempo todo. Organização é sobre saber para onde você está indo. É sobre se sentir mais leve dentro da sua própria vida. É sobre parar de viver no caos e começar a viver com intenção. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Pega um hábito, só um, o que mais fez sentido para você hoje, e pratica por uma semana. Uma semana com um hábito novo. É tão pouco e pode mudar tanto. Se organize em silêncio, sem mostrar para ninguém, sem esperar aplauso. Só você, os seus hábitos e o resultado que vai aparecer com o tempo. Esse resultado vai falar por você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu preciso da sua ajuda também. Deixa um like aqui embaixo. Parece simples, mas faz uma diferença enorme para esse canal crescer e continuar trazendo conteúdo gratuito como esse para você. Escreve nos comentários. Qual dos 10 hábitos você vai começar a praticar essa semana? Eu leio todos os comentários e quero saber. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Aqui é o lugar onde a gente fala de crescimento pessoal do jeito que precisa ser. Simples, honesto e direto. E manda esse vídeo para uma pessoa que você sabe que precisa ver isso. Uma mensagem sua pode ser o empurrão que essa pessoa estava precisando. Até o próximo vídeo. Continue evoluindo com ação. Do jeito certo no seu tempo, um passo de cada vez. Valeu, e até lá.